né? Vou fazer uma oração, pedir a palavra, porque quem está falando, que o Espírito Santo use minha boca para falar sobre as Escrituras, tá? Então, vou fazer uma prece, embora o pastor já fez a abertura com oração, mas vamos também falar um pouco mais com Deus e pedir o direcionamento do Espírito Santo, ok? Meu Deus, meu Pai, Senhor, estou agora na presença do Senhor para falar a respeito da sua Escritura, da sua palavra, meu Pai. Fala passa para mim que eu consiga passar isso para o pessoal de forma clara, precisa. Traga um esclarecimento para todos nós, meu Pai. Seu Espírito Santo traga um entendimento, meu Pai, porque não será falado nada mais do que as suas promessas que está nas suas palavras, Senhor. Eu agradeço por esse momento, pelo convite do pastor Manuel, Senhor, que está trazendo essa oportunidade que para mim é pioneira, né, participar de uma célula de forma direta, e eu agradeço e espero que tudo que eu fale aqui sirva para crescimento espiritual de cada um de nós, inclusive da minha própria pessoa que estou transmitindo isso. Eu agradeço por esse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai eterno. Amém. Bom, irmãos, vocês estão me ouvindo bem, acredito, né? O tema que eu escolhi é um tema que no domingo foi abordado também, que é sobre a fé, porque nós temos que constantemente, né, sem fé é impossível agradar a Deus e nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida para alcançar a fé. Então, a fé é algo que nós não precisamos pedir para Deus. A fé, ela vem diretamente para nós quando buscamos, né? Então, vou abrir aqui em Hebreus 11:1, que já fala sobre a fé. Então, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Algumas outras traduções diferentes, né? A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não vemos. Ou seja, perante o olho humano é impossível, tá? No decorrer da minha vida, o pastor sabe que eu nasci já evangélico, nunca tive outra religião, meus avós já eram presbiterianos desde a antiguidade, e eu vi muitas realizações de milagres de Jesus Cristo na vida da pessoa, que teve como base totalmente a fé, coisa que era impossível. E não estou falando aqui nós estamos falando aqui, quando fala em fé e transformação de vida, não vamos falar dentro do que hoje se desenvolve muito, que se fala de transformação em termos de vida próspera, dessas coisas todas que virou um costume hoje, né, nos novos pentecostais, mas sim da salvação, como agora acabamos aí de ter um caso aí de pessoas, quantas pessoas estão precisando, né? Então, hoje, a base é essa. Domingo passado, o irmão da nossa própria igreja aí falou sobre fé, da perseverança na fé, né? Da constância. E hoje, eu estou falando de fé, mas um pouquinho diferente, de como buscar a fé, porque muitos pensam que a fé vem por pedir a Deus. E tudo isso Jesus Cristo nos deu aqui e já deixou para nós. A fé, nós temos que buscar. Ele deu, a salvação vem pela graça, tá? E a fé vem por buscar. Buscar quem? Buscar a palavra de Deus. Se nós não buscarmos, realmente nós vamos se tornar frio na fé e talvez nem vamos adquirir a fé. O conceito, a Bíblia é o nosso manual de vida, né? Então, ela conceitua bem, Hebreus 11:1 é um conceito. Eu que já dei aula em faculdade e tal, a gente se baseia muito em conceito, né? Então, visa a aceitação das coisas impossíveis aos olhos humanos, mas possível a Deus, o Todo-Poderoso. Então, se nós tomarmos como base esse conceito, as portas vão se abrindo. E como fazer isso, né? Então, o objetivo o objetivo da fé é a busca da salvação. E
também como uma coisa gratuita que vem para nós, né? Através da fé se alcança a salvação, se evita a segunda morte. Mas a fé também te traz uma vida aqui terrena, uma vida carnal, mais amena. Nós sabemos que quem tem fé, a fé verdadeira em Jesus Cristo, mesmo nos momentos de sofrimento, ao contrário do que as pessoas que vivem sem fé se desesperam, nós aperfeiçoamos o nosso ser, tá? E eu posso dizer isto, que isso tem acontecido comigo, constantemente comigo, com a minha esposa, da gente amadurecer a fé e ter uma vida melhor, sustentar mais as dificuldades do dia a dia pela fé. Então, no decorrer dessa fala, dessa palavra, nós vamos vendo que não é difícil alcançar a fé, tá? Embora todas as coisas, se nós não buscarmos, elas vão com o tempo se tornando difícil. Mas a Bíblia dá a regra, como alcançar, né? O objetivo da fé é vida e salvação. Vida, melhor qualidade de vida aqui enquanto carnal e salvação, tá? Pode perceber que as pessoas que têm a verdadeira fé em Jesus Cristo, ele vive melhor. Mesmo nas dificuldades, ele vive melhor. Já tive, não penso, porque muitas pessoas pensam, que bom que alguém nasceu no Evangelho. Não, eu outro dia ainda comentei com o Manuel, a pessoa nova na fé é um amor novo. E é muito perigoso nós que somos antigos na fé cristã, a gente se tornando morno e esfriando. E graças a Deus, eu tenho percebido que de uns tempos para cá, eu venho me tornando uma pessoa mais espiritual. Por incrível que pareça, com 69 anos. Quer dizer, fazem 69 anos que eu sou evangélico. Eu fui batizado, outro dia comentei com ele, fui batizado em 1965. É tempo pra caramba. Eu tinha 14 anos. Então, é uma constante. A vida da gente é uma constante busca pelo Espírito Santo, pela salvação. E as outras coisas não serão agregadas automaticamente. Em Hebreus 10, 38, o que diz? O justo viverá pelo ou através da fé. Tá? Não tem outro caminho, não tem outro meio. Não adianta a gente achar que será diferente, não é. Quem busca a palavra de Deus para alcançar méritos nesse mundo e alcançar coisas materiais, ele pode até alcançar, porque, de alguma forma, eu já vi muita gente alcançar, porque é tanta fé que coloca ali, mas é passageiro, porque se a fé dele for fraca, no momento que tiver uma virada, a fé dele vai cair. Então, ele não vai conseguir se vigiar e manter isso que ele tenha conseguido. E o objetivo maior da nossa vida aqui, enquanto aqui no mundo, é a salvação, né? Não é no mundo, quem diz para nós, né? O próprio Jesus Cristo: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo, tá? E está aqui hoje, nós estamos vivendo o dia de paixão tão sofrido para os católicos, e para nós sabemos que foi através disto. Eles também sabem, só que a forma da gente ver, nós sabemos que o sacrifício de Cristo, a morte e a ressurreição, foi o dom gratuito de Deus para nós, que somos pecadores desde da nossa origem, tá? Então, é nessa desenvoltura que nós temos que manter essa visão, né? Então, o objetivo é vida e salvação pela fé. O motivo, o Hebreus 11, 6 fala o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Qual a recompensa? A vida eterna, tá? Nós estamos aqui só de passagem. E o que sem fé é impossível agradar a Deus, só que nós temos o lugar correto para agradar a Deus e tem como agradar a Deus, né? Viver de acordo com o motivo de agradar a Deus é viver de acordo com a sua vontade, tá? Então, o nosso manual de vida é a Bíblia.
há pouco tempo, antes do vírus aí, a gente tinha igreja para ir, coisas que a gente praticamente, por causa da correria do dia a dia, acabava indo no domingo. E muitas pessoas ainda nem de domingo não iam, porque muitas vezes acaba arrumando um passeio domingo. E é muito pouco para se a fé, nós não acabamos de falar agora que a fé vem, como que a gente alcança a fé? Através do Espírito Santo, por ouvir a palavra de Deus. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, não lermos a Bíblia e ouvirmos só isso, só nos domingos, é muito pouco. E hoje, teve uma coisa, já que nós não podemos ver que todas as coisas que aconteçam para nós são coisas ruins, eu outro dia ainda comentei com o pastor Manuel, falei, pô, domingo eu ouvi, eu não sei se foi 4 ou 5 pregações, mas 4 com segurança foi, que foi uma da minha igreja de manhã, que eu fui na igreja, que eu estava tendo ainda, ouvi a de vocês, à tarde eu ouvi da igreja Torre Forte, e à noite eu ouvi a pregação à distância da quadrangular. Então, hoje nós estamos abastecidos. Quem quer buscar a palavra de Deus, fora as outras lives que tem na rede social aí, que não dá, você não consegue nem tempo de assistir. E que você sabe que a palavra é verdadeira, não é coisa distorcida. Mas, mais do que nunca, hoje, nós temos a palavra de Deus falada toda hora. Só que, assim como nós estamos vivendo esse momento dentro de uma crise que acaba sendo um momento de graça, de glória para nós, porque nós estamos tendo facilidade de ouvir a palavra de Deus, nós estamos perdendo a convivência com os irmãos. Por outro lado, tá, nós não temos sendo naquele momento com os irmãos que é tão importante, que os apóstolos falam tanto, né, dessa convivência com os irmãos. Nós não estamos tendo, e mais um detalhe, o que há de vir no futuro? Você sabe muito bem que toda essa forma de pregação, ela é muito fácil de ser tomada da nossa mão, tá? É muito fácil no futuro e esperamos em Deus que a gente continue com enquanto durar essa questão, que a gente continue tendo essa facilidade. Só que temos que aproveitar, sabe? O Fique em Casa é uma forma também de aproveitar e ler a palavra de Deus, né? Então, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que a recompensa que o recompensará os que procuram, tá? Como alcançar a fé? Então, a fórmula, porque às vezes as pessoas não chegam nisso porque não tem como. Romanos 10, 17 fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como ouvir? Ouvir só no domingo? Tá, a palavra de Deus é importante, mas se você ouvir a palavra, chegar em casa, pegar a Bíblia e ler, isso vai fortalecê-lo, criar o hábito de ler a palavra de Deus todo dia, tá? Orar, ajoelhar na cama ali na hora de dormir, na hora de levantar, orar pela família, pelos conhecidos. Vocês podem ter certeza que eu já venho orando, desde que eu conheci o Manuel, o escritório aí, eu venho orando por vocês todos e agora com extensão a todo esse pessoal que eu venho conhecendo através dele. Então, e não estou fazendo mais do que obrigação, porque nós temos que fazer interceder pelos irmãos, né? E é uma prática que você cria o hábito, não pesa em nada, né? Não é um tempo, e isso até devo muito para minha esposa ora muito, ela ora muito mais do que eu, mas ora mesmo. E isso, eu percebi que isso está me fazendo muito bem, tá? Então, ouvir a palavra de Deus está diretamente voltado a ter intimidade com Deus e possuir o Espírito Santo. Se você não tiver intimidade com Deus, você não vai possuir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Jesus Cristo foi, eu vou ao meu Pai e deixo o Espírito Santo. Então, só que nós temos que buscar, né? Ele não vai vir automaticamente para você, tá? Porque antes de Jesus Cristo, como o Espírito Santo fazia, visitava pessoas, né? Mas a morada do Espírito Santo após Jesus Cristo, nós temos que buscar, e buscar pela palavra. E isso somente é alcançado através da frequência dos cultos na leitura diária da Bíblia. Se a pessoa lê um capítulo por dia,
já está ótimo. E de preferencialmente começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, sabe? Eu fiz essa experiência. A pessoa que não conhece muito o novo convertido, se ele começa a ler a Bíblia pelo Velho Testamento, fica muito difícil depois essa conexão. Se ele começa pelo Novo, isso eu aprendi na igreja, você depois, quando você vai no Velho, você começa a ligar um ponto com o outro. Você começa a falar, poxa, o apóstolo lá na frente falou isso, porque os discípulos falavam isso, porque na Bíblia está aqui, estava previsto, estava em profecia aquilo lá. Por exemplo, muito depois, já de adulto, quando eu comecei a entender o livro de Isaías, eu fiquei deslumbrado, mesmo nascido no Evangelho, eu fiquei deslumbrado com as profecias que Isaías colocou e que aconteceu tantos anos, quase 800 anos depois. Então, principalmente quando se fala em conversão, com pessoas que estão em um processo de conversão, isso tudo fortalece a fé da pessoa, tá? Ele perceber que existe um plano de salvação para nós, não é algo que acontece no estralar de dedo, existe um plano de salvação. Então, a busca pela fé passa o costume de cultuar a Deus nos templos, pela palavra de Deus, o costume de ler a Bíblia constantemente, refletir sobre ela, e quem já faz isso na prática sabe que a Bíblia, cada dia, ela fala conosco de formas diferentes, tá? O mesmo versículo fala diferente. E eu já vi várias pessoas comentarem sobre isso, e é uma grande verdade que, dependendo da sua necessidade, a Bíblia fala diretamente com você. E eu já tive muita experiência, minha esposa já teve experiência de vida, de você pegar a Bíblia, e aí, se você está em aflição, qualquer lugar que você abrir a Bíblia, ela fala contigo. O Espírito Santo vai te conduzir ali em cima do que você está precisando. Tá? E eu que já tenho aí, acho que quase todos nós que estamos falando aqui, talvez eu seja o mais velho. Gente, o pessoal não tem ideia da dificuldade que nós, os evangélicos, tivemos. Só alguém que já faleceu, que eu não vou conseguir comunicar com ele do passado, que pode dizer que teve mais dificuldade do que nós, evangélicos, no Brasil. Os evangélicos no Brasil eram uma minoria. A Bíblia nossa, alguém via você com a Bíblia debaixo do braço, você te discriminava na hora. Eu me lembro uma vez que a minha mãe... Eu morava num bairro que, por sinal, tem o meu nome, né? O bairro São Lázaro, em São João da Boa Vista. A minha mãe presenteou uma Bíblia para uma pessoa que ela gostava muito, uma vizinha católica, e o padre, quando soube, foi lá, tomou a Bíblia, e ele saía recolhendo as Bíblias para pôr fogo, porque era a Bíblia evangélica. Tá? Então, nem sempre foi tão fácil, e no futuro talvez vai ser mais difícil ler a Bíblia. Então, nós temos que tomar proveito agora de ler. Sabe, ler enquanto dá, porque a gente não sabe no futuro o que nos espera. Talvez um dia a gente vai querer ter acesso à Bíblia e não vai ter. Vocês têm acompanhado o noticiário, já existe perseguição da palavra de Deus em vários lugares, na Ásia. Eu outro dia ainda estava comentando em casa, falei, poxa, eu tenho pena, só pelo Espírito Santo mesmo, com do pessoal da Coreia do Sul, tem tanta fé e segue as escrituras do jeito que eles seguem, porque eles estão rodeados, eles são uma ilha no meio ali de um monte de coisas estranhas àquilo que nós temos fé, que nós acreditamos. Então, é muito difícil. E aqui no Brasil, na América do Sul, a gente tem uma tendência que as coisas é o final dos tempos, né? A gente não vai escapar disso. A gente, às vezes, não quer reconhecer isso, mas vai acontecer essas dificuldades, né? Então, eu também abri aqui, pesquisei Tiago 2, de 14 a 17, nos alerta a possuir a fé que agrada a Deus, a fé que expressa e resulta em obras, mesmo porque sem obras a fé é morta, tá? Então, também, né? Se
se fazemos bondade para as pessoas, não, assim como os espíritas, né, procura fazer muita bondade, não traz a salvação, também a fé, ela não pode ser uma fé morta, tem que ser uma fé operante, uma fé que a gente coloque em prática, né? A gente temos no passado várias passagens da Bíblia que falam sobre a fé. A fé é ter fé e tomar ação sobre aquilo e descansar no Senhor. Eu estou tentando e estou conseguindo colocar isso em prática. Apesar de ter nascido evangélico, eu era uma pessoa muito preocupada assim com, a, com as coisas que haveria de vir. E através da minha esposa, que foi fazendo minha cabeça, conversando, deixa, põe na mão do Senhor e deixa. Eu achava assim que algumas coisas deveria eu trabalhar sobre isso, que eu tinha que ter operacionalizar aquilo lá para que Jesus me ajudasse. Quer dizer, era um engano da minha parte agir dessa forma, porque ação, você tomou ação sobre alguma coisa, vai ter um momento lá na frente que aquilo vai estar incerto se aquilo vai acontecer daquele jeito ou não. Põe na mão do Senhor e ora. E ora, pede ao Senhor, coloca, tenha fé e deixa. E eu estou praticando isso, porque senão a gente vai tentar tomar a frente para realizar uma coisa e às vezes Deus não quer que aquilo realize. E a gente vem praticando muito isso, sabe? De falar, poxa, isso não está dando certo? Se não está dando certo, larga a mão. Porque se você ora porque uma coisa se realiza e ela não se realiza, não é a vontade de Deus, não adianta. Porque as coisas de Deus não traz aflição. Ele não vai te trazer inquietação. Só que isso também é uma prática. E eu adquiri isso depois de muitos anos. Não é uma coisa que você estrala o dedo ou que você já nasce, mesmo porque salvação não tem herdeiro, né? Salvação é pessoal, tá? Não é porque meus avós eram evangélicos, minha mãe era muito evangélica, muito, mas muito mesmo. É claro que ela orou para nós e a Bíblia fala, né, que a oração dos pais prevalece até depois que eles não estão aqui mais, a gente está recebendo a recompensa pela oração deles, ainda surte os seus efeitos. Nós sabemos disso e devemos orar sim para os nossos filhos, mas a salvação é pessoal, né? Então, também aqui na Bíblia, você vê que Abel e Caim, que todo mundo conhece a história, o que diferenciou um do outro? Abel, quando fez o sacrifício, qual era a riqueza daquela época? Era a plantação, as criações, né? O que Abel fez? Abel ofereceu o melhor para Deus. Então, ele agradou a Deus naquilo que ele fez. E Caim, ele pegou praticamente o resto para ofertar. Tá? E Deus não se agrada disso. Tá? Então, Deus aceita os nossos pecados, desde que eles não sejam pecados repetitivos, né? Não é que você peca, vai lá, pede perdão, volta, peca de novo, pede perdão, não é por aí. Mesmo porque o Espírito Santo não vai permitir que você faça isso. Ele vai evitar que você faça isso. Se você tiver com ele, ele não vai permitir. O perdão verdadeiro, ele vai te afastar daquilo. Você pediu perdão, acabou. Você não vai pecar mais naquele pecado, não mais. Mas você vai pecar em outras coisas, porque nós somos carnais, não tem como, entendeu? O peso que nós carregamos dessa vida carnal é difícil. E o próprio Jesus Cristo sabia disso, que a vida para nós não era fácil, porque a vida no espírito é uma coisa, a vida aqui na terra para nós é outra. Nós carregamos esse peso. Então, na Bíblia fala, né, da fé dessas pessoas, né? Por exemplo, Enoque andou com Deus, e Deus para si tomou, ou seja, ele foi arrebatado. E os estudiosos chegam à conclusão, porque nós sabemos que nós não nascemos para morrer. Deus não nos criou para morrer. Então, tem linha de estudos aí que fala que Deus, talvez o que ele queria era isso, era nos arrebatar e trazer nesse arrebatamento alegria para a nossa família, de ver que a pessoa estava sendo elevada
ao mundo celestial. Só que o pecado nos trouxe a morte. E hoje, por isso que nós sofremos, nós nos apavoramos. Muitas vezes, a gente não se apavora com a própria morte nossa, mas pelos nossos filhos, pelas pessoas que a gente ama. E aí a gente não aceita. E por quê? Porque houve pecado lá no passado. E hoje nós temos que usar do Espírito Santo, que vai nos levar a ter fé para ter uma vida diferente. Então, hoje o próprio pastor falou aí sobre Noé, né? Noé construiu uma arca, coincidentemente eu já ia falar mesmo sobre Noé. Ele construiu uma arca de forma rudimentar, sem, naquele tempo não tinha técnica nenhuma, com troncos de árvores, provavelmente, derrubando árvores. E o que Noé, como que Noé fez isso? Noé fez isso através de quê? Ele fez isso através da fé, porque diz a palavra que naquele tempo, lá naquele local, não chovia. A maioria do pessoal nunca tinha visto chuva. E para nós é muito estranho, né? Mas é como falar, olha, nunca teve neve em São Paulo, nunca caiu neve, que alguém chegar aqui e falar, vai cair neve, vocês preparam aí, mas foi algo pior do que isso. E existe, ainda hoje, aqui no Chile, existe um lugar, eu ouvi uma pessoa dando uma entrevista na televisão, uma pessoa com a minha idade, mais de 60 anos, ele falando que nunca tinha visto chuva na vida dele, aqui no deserto de Atacama, no Chile. Então, existe locais assim. E Noé construiu a arca totalmente pela fé. E provavelmente não foi, zombaram dele, a família zombou dele, e, na verdade, o que ele tinha? Fé total que aquelas coisas aconteceriam daquela forma. Então, isso é intimidade com Deus. A palavra-chave é intimidade. Se não tiver intimidade com Deus, não alcança. E a intimidade com Deus vem através do Espírito Santo. Se você... Tem muitas pessoas que falam, para o Espírito Santo eu preciso falar línguas. Não, outro dia ainda estava eu e o Manuel debatendo sobre isso, conversando sobre isso. O Espírito Santo vem... Você percebe uma pessoa quando tem a presença do Espírito Santo, independente se ele está falando em línguas ou não. Mesmo porque falar em língua vai edificar a própria pessoa, não com quem está falando, porque se não for traduzido. Mas a transformação, ela vem quando a pessoa vive no Espírito Santo. Tá, outro dia ainda comentei, falei, o crente, ele é conhecido por... o seu rosto vai se transformando e você vai ficando conhecido. Você acaba passando isso para quem você conversa. Tá? Então, temos que buscar constantemente isso. Então, a Bíblia está repleta. Sara engravidou na velhice, depois que isso está passando aí na televisão aí uma seriado sobre isso, né? Sobre Abraão. Então, tudo isso foi pela fé. Pela fé, se eu for, eu não vou ter tempo para citar todos os casos que a Bíblia cita. E também nos nossos dias, nós temos histórico de fé nas nossas igrejas. Eu estou falando isso aqui agora, está acontecendo milagre em alguma igreja, aí, em várias igrejas, pessoa que está sendo curado, ou sendo salvo pela fé. Assim como o irmão, aí, o pastor, foi ontem, hoje, que teve essa informação dessa situação. Então, isso continua, nós fazemos parte, nós estamos caminhando, né? Nós estamos chegando lá no final da nossa jornada na Terra, mas nós fazemos parte do que está na Bíblia, e esses milagres pela fé continuam acontecendo. Tá? Então, os programas de televisão que a gente vê aí, eu tenho aí um pastor aí que é muito voltado à cura. Eu, algumas vezes, já pessoas vêm falar para mim, aquilo não é verdade. Eu falo, cuidado, não fala assim. Porque Deus, quando quer usar, ele usa até o ímpio. Por que não pode usar um pastor que muita gente não gosta dele? Tá? Então, Deus usa o ímpio. Quantas vezes Deus usa o ímpio em função de um filho dele?
de alguém que faz a vontade dele, tá? E também, então eu não vou citar todos aqui, tá? Moisés que abandonou a nobreza faraônica, quantos não faria isso? Um príncipe, porque ele era tido como filho da princesa, quer dizer, tendo o avô como faraó. Você acha que apareceu na frente dele Deus e falou pela fé, a fé é crer naquilo que você não vê. E ele abriu mão do país de ser talvez até um rei, um faraó, do país mais poderoso na época. O Egito, para aquela época, talvez fosse mais poderoso do que os Estados Unidos é hoje, para o mundo. E ele abriu mão em cima do quê? Da fé. E assim por diante. Ah, é, é, não dá tempo nem de eu citar aqui todos, né? Se eu for falar de todos aqui, ó, Sansão, Davi, Samuel, todos viveram pela fé. Mas, então, o apóstolo Paulo, ele nos ensina também, né, que a confissão de fé, ela vem por crer, né? Crer no coração e confessar com a boca, tá? E confessar perto de quem for, e porque nós temos que expressar a nossa fé, né? Então, o apóstolo Paulo não somente ensinou que o Espírito Santo é aquele que produz a confissão de fé em nós, ele explicou também quais são os meios que o Espírito Santo de Deus usa para produzir a confissão. E isto está ligado diretamente aos pastores, aos reverendos, aquele que passa para nós a palavra, a nossa iniciativa da leitura bíblica, tá? Que ler, e ler muito, e mesmo porque não é sacrifício nenhum. Na medida que você começa a ler a Bíblia, é impressionante como você... Eu comecei a ler um capítulo por dia. Eu estou lendo 3, 4, às vezes 5 capítulos de manhã cedo. Eu levanto muito cedo. E eu faço minhas coisinhas, tomo banho, faço minhas coisas, depois eu vou sento e vou ler a Bíblia. E me arrependo que não antes, tá? Então, infelizmente, o tempo é curto para nós, né? Mas vamos ainda falar. O Espírito Santo, como o Espírito Santo, entendimento pela mente, a confiança em Jesus Cristo e a confissão, né? Pela boca. Isso te faz com que você vá se aproximando do Espírito Santo e ele vem pela leitura da palavra até que você vai fortalecendo a fé e até que você esteja preparado para enfrentar tudo aquilo que vem, porque sabemos que esse mundo aqui, nós não estamos aqui a passeio, né? A vida não é fácil, a gente sofre por nós, sofremos pelo próximo, sofremos pelos nossos filhos, sofremos pelos nossos pais. Quem tem os pais vivos aí, eu infelizmente já não tenho, já estão na glória, mas é difícil. Eu falo pelos anos de vida que tenho e hoje, quando olho para trás, vejo que muitas coisas podia ter feito melhor, mas não me arrependo. Eu acho que muitos evangélicos falam, nós não devemos olhar para trás, nós não devemos viver daquilo que vivemos no passado, mas devemos sim ter lembrança das pessoas que Deus permitiu viver conosco, que deu-nos a graça de viver conosco, e agradecer a Ele a cada momento da nossa vida. Tá? Eu queria deixar, então estou deixando essa palavra, não dá para falar mais, né? Porque senão daqui eu estou com o pastor Manuel vai falar, ó, vai me cortar, né? Porque já é 8h51 aqui mas eu agradeço muito, viu, pastor, de poder passar isso, tá? É o que eu te falei, eu sou um especialista em escola dominical. Eu sou dedinho mínimo lá, né? Lembra dos 5 dons, né? Não estou ali do meio ali, não. Eu sou o pequenininho ali. Gostava muito de dar aula na escola dominical. Hoje, infelizmente, não está tendo aula dominical, mas um dia tudo isso volta, né? E é muito bacana. A Bíblia é um livro que não tem fim, né? Um fim é uma coisa que é uma leitura que você está lendo ali e as coisas estão acontecendo, você faz parte dela, tá?
Você faz parte daquela história que está sendo realizada ali. Tá? Então, eu quero deixar essa palavra, dar o tempo da gente debater um pouquinho depois mais, né? Muito pouco, mas dá, tá bom? E eu agradeço por esse momento, tá, pastor? Tá? Muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos. Como sai agora?